Lumen Gentium é um documento do Concílio Vaticano II que fala sobre a Igreja, um dos documentos mais importantes. São diversos parágrafos, são muitos parágrafos, muitas páginas, são 130 páginas nessa versão aqui da editora Paulina. São 69 números, mas não é o número de parágrafos, é o número de praticamente de temas, né? Cada parágrafo desse tem mais 2, 3 parágrafos, né? Cada número desse tem mais 2 ou 3 parágrafos. Então é um documento que é denso, um documento importante e que nós temos aprofundado muito aqui a nossa catequese. Estamos aqui ainda no capítulo 2, que fala o povo de Deus. Hoje vamos falar sobre as relações da Igreja com os cristãos não católicos. Como o católico deve se comportar com os outros que também são cristãos, mas não são católicos, chamados evangélicos, pentecostais, neopentecostais, ou como a gente costumou a chamar também os crentes, né? Só que crente é uma denominação que serve para nós também, porque crente é aquele que crê, aquele que acredita. Nós somos crentes também, né? Todo aquele que crê é um crente, né? Então vamos lá, vamos compartilhando então a palavra de Deus e a catequese do Papa Paulo VI. As relações da Igreja com os cristãos não católicos é o número 15 da Lumen Gentium. Vamos lá então. Diz assim o Papa: por múltiplas razões, a Igreja reconhece-se unida aos batizados, que se honram do nome de cristão, mas não professam integralmente a fé, ou não mantêm a unidade de comunhão sob o sucessor de Pedro. Então vamos lá. Por múltiplas razões. Então a Igreja tem vários motivos, várias razões para que isso aconteça. Para o que aconteça, padre? Reconhecer que nós estamos unidos com os batizados também, que levam o nome de cristãos, e que no mundo são bilhões, né? Quantos cristãos tem no mundo? Católicos e não católicos. Nós fazemos parte de uma das 3 maiores religiões do mundo. Em torno de 2 bilhões de pessoas dizem professar a fé. Para ser mais exato, 2,18 bilhões de pessoas. No mundo todo, nós estamos aí em torno de, vamos dizer, 1/4 da população, 1/3 quase, né, da população, de 7 bilhões de habitantes que nós temos. 2,7 bilhões são cristãos. E aí os demais, padre? Os demais se dividem em islâmicos, muçulmanos, né? Ou também são budistas, hinduístas, ou judeus, uma das grandes religiões também, o judaísmo. Então nós fazemos parte dessas grandes religiões. Mas, e católicos? Quantos católicos nós temos no mundo? Hoje, em torno de 1,34 bilhão de fiéis no mundo todo. Ou seja, dá mais ou menos aí, dá mais do que a metade do número de cristãos no mundo são católicos. Eu falei que era 2,18 bilhões são católicos. Desses 2,18 bilhões, 1,34 bilhão é de católicos, ou seja, dá 18% da população mundial de católicos. Mas, ou seja, não são todos católicos e não são todos cristãos. Por isso nós precisamos aprender a conviver com aquele que pensa diferente e com aquele que segue outra fé. Mas isso é uma questão de humanidade, de respeito. Posso não concordar, mas devo respeitar, acima de tudo. Então esses não professam integralmente a fé e acabaram não mantendo a unidade com o sucessor de Pedro, no caso, no momento, o Papa Francisco. É interessante porque existe uma onda de católicos, como diria um amigo meu, existe uma cepa aí de católicos, uma nova cepa, que não aceitam o Papa. Professam a sede vaticanista, ou seja, o Vaticano estaria, a cadeira do Papa estaria vacante. Não tem ninguém.
está vacante, está vazia. Desde João Paulo II para frente, ou desde o Concílio Vaticano II, Papa João XXIII para frente, estaria vacante e não aceitam um Papa. Então, se não aceitam um Papa, não aceitam a comunhão com o sucessor de Pedro, assim como Lutero lá atrás, que muitas vezes acabam criticando, né? Criticam tanto Lutero, mas acabam caindo neste mesmo erro. Há muitos que veneram a Sagrada Escritura como norma de fé e de vida. Manifestam, diz o Papa, né? Manifestam um sincero zelo religioso, creem de todo o coração em Deus Pai Onipotente e em Cristo, Filho de Deus e Salvador. São marcados, inclusive, pelo batismo que os une a Cristo e admitem mesmo outros sacramentos e recebem-nos nas suas igrejas próprias ou nas suas comunidades eclesiais. São esses outros cristãos que, mesmo não estando em comunhão com o Papa, realizam esta comunhão de alguma forma com Deus. Vários dentre eles, diz o Papa, também possuem o episcopado, celebram a Sagrada Eucaristia e cultivam inclusive a devoção pela Virgem Mãe de Deus. Inúmeros que não estão ligados ao Papa diretamente também tem bispo, tem a missa. A isto se junta ainda a comunhão de orações e de outros benefícios espirituais, e mesmo certa união verdadeira no Espírito Santo, que também neles opera com o seu poder santificante por meio de dons e graças, e a alguns favoreceu, fortaleceu até a efusão do sangue. Então vejam, muitos desses homens, dessas mulheres, realmente vivem a união com o Espírito e buscam viver a santidade. Não podemos negar esta realidade. Está aqui. O Papa está afirmando. Nós vamos juntos com a Igreja. Assim, diz o Papa, o Espírito suscita em todos os discípulos de Cristo o desejo e a ação, para que todos, do modo estabelecido por Cristo, unam-se pacificamente num só rebanho, sob o único pastor. Então, há um esforço da Igreja nesse sentido de unidade e de uma forma pacífica podermos ouvir o único pastor, porque a voz que nós queremos ouvir é a voz de Cristo. Ele é o único pastor. A ele nós nos voltamos. O Papa continua dizendo: para o conseguir, a Igreja, verdadeira mãe, não deixa de rezar, de esperar e de atuar. Vejam, são 3 formas que a Igreja utiliza. Primeiro, a oração. Mas não adianta só rezar, também esperamos, confiantes. Mas também atua em prol desta unidade, exortando os seus fiéis a purificarem-se e a renovarem-se, para que sobre a sua face resplandeça mais brilhante o sinal de Cristo. Tanto os não católicos como os católicos estão errados quando querem se achar melhor do que os outros. Nós estamos com a Igreja verdadeira, os católicos dizem. E aí os evangélicos dizem: mas nós não adoramos imagens. Nós também não, né? Mas nós não adoramos imagens. Mas vocês isso. E aí vira uma disputa. E vira uma grande guerra. E esquecemos o que realmente é importante. O que realmente vale a pena. Que é justamente vivermos a unidade no amor, naquilo que é essencial. Nós vivemos a unidade naquilo que é em tudo, né? Naquilo que é livre, naquilo que não é essencial, dá para viver a liberdade. Mas em tudo devemos viver a caridade. É uma frase já bem conhecida, diz que é a de Santo Agostinho, né? Onde no essencial vivemos a unidade, no não essencial vivemos a liberdade, mas em tudo vivermos a caridade. Já falei outras vezes esta frase aqui, né?
tudo a caridade. Esse é o ponto que nos une. E aí é que vem o nosso erro, é de buscarmos muitas vezes o que nos desune, o que nos separa. Mas o convite é: vamos viver a unidade, vamos viver o amor, o que realmente importa.